Oi, tudo bom? Professor Marco aqui. Esse vídeo está ajudando você? Então nos ajude a divulgá-lo. Inscreva-se no nosso canal, dê o like aqui, lembre-se de compartilhar nas suas redes sociais e também clicar aqui no sininho para você receber as notificações. Se você ajudar, mais pessoas serão ajudadas. Bons estudos! Olá, bem-vindo, bem-vinda. Agora nós vamos falar sobre a taxa interna de retorno modificada. Nós já vimos que a TIR possui algumas limitações e esse método da TIR-M procura justamente lidar com essas limitações. Algumas das limitações da TIR que nós vimos. Os fluxos não convencionais, eles podem gerar mais de uma TIR ou até impossibilitar o cálculo. Eu vou abrir novamente a planilha para mostrar isso para vocês. Aqui nós temos aquele fluxo de exemplo, quando nós vimos o método da TIR, e vejam só o que acontece quando eu calculo a TIR aqui, eu estou calculando a TIR, vejam o que acontece quando eu mudo um pouco o meu fluxo. Vou colocar aqui um valor de menos 1000. Não retornou nada, porque um fluxo desse tipo inviabiliza o cálculo da TIR. Vejam que se eu fosse calcular o VPL, eu teria um VPL negativo, mas mesmo assim, apesar disso, eu teria um VPL, ou seja, eu conseguiria encontrar um valor através desse método. Através da TIR, eu teria uma complicação aí. Isso porque eu tenho essa inversão aqui de sinal, essa é uma característica, uma limitação da TIR. Nós vimos também que a comparação simples de TIR entre dois projetos pode levar a uma decisão equivocada. Nós vimos aquela situação onde o VPL dizia uma coisa e a TIR dizia outra coisa. E a gente já sabe que nós devemos, como decisão final, ir pelo critério do VPL, ou seja, aquilo que o VPL está nos indicando quando a gente olha para dois projetos. Uma outra limitação, que eu vou me deter mais agora, é uma suposição de que os fluxos, quando eu calculo a TIR, eles são reinvestidos à própria taxa que eu estou calculando. Eu vou mostrar isso para vocês em mais detalhes na planilha. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu comprei um posto de gasolina e gastei 4 milhões no meu posto de gasolina. No primeiro ano ele dá esse fluxo positivo e assim sucessivamente. Ok? Calculei a TIR aqui, pela função TIR, nós já vimos isso, 38,25%. Ou seja, se eu descontar esse fluxo aqui a 38,25%, eu vou ter um VPL igual a zero. Podemos fazer essa conta aqui, VPL, considerando essa taxa aqui, esses fluxos aqui, e adicionando a saída, VPL igual a zero. Então, qual que é a pressuposição aqui? Gastei 4 milhões no meu posto de gasolina. Esse 1 milhão que eu recebi no ano 1, eu estou pressupondo de que eu vou conseguir aplicar esse 1 milhão à mesma taxa do projeto todo, 38,25. E é essa conta que eu estou fazendo aqui. Estou calculando um valor futuro nessa pressuposição. Eu peguei esse 1 milhão, reapliquei esse 1 milhão, então estou utilizando a função valor futuro, reapliquei esse 1 milhão por 3 períodos. Por que 3 períodos? Porque ainda faltam 3 períodos para encerrar esse projeto. Tá? Então, esse 1 milhão equivale a 2.642.000 lá no final do período 4. E assim sucessivamente vou fazendo para os outros fluxos. Estão vendo lá? Claro que no período 4 o fluxo aqui é o mesmo valor, eu não preciso fazer nada. Então agora eu calculei aqui todos esses valores equivalentes lá no final do período 4, ou seja, 1 milhão no final do período 4 é equivalente a isso, 2 milhões no final do período 4 é equivalente a isso, 3 milhões no final do período 4 é equivalente a isso, e aqui eu estou somando tudo. Ó, somei tudo. Eu posso fazer agora essa soma simples, porque todos esses valores eu já transportei eles lá para o final do período 4. Então eles estão todos no mesmo período de tempo. Essa soma simples deu 14.612. Tá? Então eu tenho uma aplicação inicial de 4 milhões e, eu falei 14 mil, né, mas eu estou usando o exemplo aqui de milhões, desculpe. Então eu tenho uma aplicação inicial de 4 milhões e lá no futuro, pressupondo o reinvestimento, a própria TIR desses fluxos, eu vou ter 14.612. Tá? Agora vamos fazer uma outra coisa aqui de prova real. Eu vou procurar qual que é a taxa que eu teria. Então eu vou utilizar aqui a função taxa. Qual que é a taxa que eu teria supondo que eu tenho 4 períodos, né, que é esse meu fluxo. Eu não tenho uma série de pagamentos aqui. Eu tenho um valor presente de 4 mil e eu tenho um valor futuro, que é o que eu acabei de encontrar aqui, esse valor futuro. Vamos lá ver qual que vai dar a taxa. Tá lá, ó.
justamente a mesma taxa, 38,25, que é o que eu encontrei na TIR. Mas o que eu quero deixar bem claro aqui é essa pressuposição. Eu estou reinvestindo os fluxos à própria TIR. E como eu falei, isso é uma limitação porque nem sempre isso é verdadeiro, né? Eu tô pressupondo que eu gastei 4 milhões para construir lá o meu posto de gasolina e esse 1 milhão aqui, que eu receberia no período 1, eu conseguiria obter a mesma taxa de retorno do investimento, mas eventualmente eu não conseguiria comprar um novo posto de gasolina por 1 milhão. Eu não conseguiria obter essa mesma taxa de retorno. Então essa é uma limitação da TIR, e para isso serve a taxa interna de retorno modificada, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Tá? Então eu tenho o mesmo projeto, no entanto, o que eu vou fazer agora? Em vez de reinvestir esses fluxos aqui, a própria TIR que eu calculei antes, eu vou reinvesti-los a uma taxa de mínima atratividade, que poderia ser, por exemplo, uma taxa que eu consigo numa aplicação financeira num banco, por exemplo. Então, esse 1 milhão que eu recebi no final do primeiro ano, eu não conseguiria comprar um novo posto com as mesmas características que daria a mesma rentabilidade, mas eu conseguiria deixar ele aplicado no banco, onde eu receberia uma taxa de 10% ao ano. Então, eu estou fazendo a mesma coisa aqui, encontrando valores futuros agora com essa taxa de 10% e não com a taxa de 38,25%. Tá? Fiz a mesma coisa e olha só, eu cheguei num valor futuro total lá no final de 11.051, bem diferente dos 14.000, pressupondo a reaplicação a 38,25%. Agora, se eu calcular a taxa, mesma coisa que eu fiz aqui embaixo para essa situação aqui, calcular a taxa, é isso que eu estou fazendo aqui, eu estou calculando uma taxa, eu teria o valor de 28,92. A planilha eletrônica tem a função emitir, que é a taxa interna de retorno modificada, então eu vou selecionar os fluxos e na função emitir eu posso tanto considerar aqui uma taxa diferente de financiamento e uma taxa diferente de reinvestimento. Aqui no caso eu estou utilizando somente uma taxa diferente de reinvestimento, que é uma taxa de 10%. Tá? Mas se eu fizer a função taxa como prova real aqui, a gente vai encontrar o mesmo valor. Então, tenho o número de períodos 4, eu tenho o valor presente 4.000, eu tenho a série de pagamentos aqui é 0, eu tenho um valor presente de menos 4.000, menos 4 milhões, e um valor futuro, esse que eu acabei de encontrar. Quanto que eu teria de taxa? Está lá, a mesma taxa. Ok? Então, utilizando esse método da taxa interna de retorno modificada, eu consigo lidar com esse pressuposto da TIR de reinvestimento à própria TIR. Tá? Então, esse aqui seria um método ainda mais robusto quando eu quero utilizar a taxa interna de retorno, fazer a taxa interna de retorno modificada, mas considerando aí as características do projeto, tanto de reinvestimento quanto de financiamento. Então, voltando aqui ao nosso slide, só para deixar bem claro o que é emitir, é o levar os meus fluxos positivos a valor futuro, então eu vou ter um único valor futuro aqui, considerando uma TMA, e trazer os meus fluxos negativos, as minhas saídas, a valor presente, considerando a taxa de financiamento. Tá? Essa seria a aplicação da taxa interna de retorno modificada. Então eu transformaria um fluxo como esse num fluxo como esse aqui. Eu teria um único valor futuro lá na frente e um único valor presente, e aí eu consigo encontrar a taxa referente a esse fluxo. É o que eu acabei de mostrar para vocês na planilha, mas na planilha eu não tinha nenhuma diferença em relação à taxa de financiamento. Eu tinha somente em relação à taxa de reaplicação dos fluxos que eu estava utilizando a TMA. Então é isso, desejo bons estudos para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau!